Oi, gente. Boa noite. Quem tá chegando aí, pode me contar se o áudio tá bacana? Oi, Martita. Som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me confirma se o som tá bom aí. Oi, Cacá, boa noite. Esperando a treta. Então só me confirma se o som tá bom. Tá, obrigada. Tô esperando a Ana, gente. Ana Sui. Vocês não... Tá sem áudio? Como assim tá sem áudio? Não, então tava sem áudio individual. Aumenta o som aí. Tô aqui esperando a Ana Sui entrar. Tô nervosa. Então tá bom. Vocês sabem, né, que hoje a convidada aqui da live é a Ana Sui. A gente vai falar um pouco sobre maternidade e, né, vamos falar de desmame também. Então vou esperar a Ana entrar, sabe por quê? Porque ela resolveu fazer uma micro live lá no perfil dela para falar desta live. Então, de repente, alguém pode ir lá e dizer para ela: ó, chegou. Tô nervosa por as crianças. Oi, Natália, tô com saudade de ti. Vamos ver. Ai, meu Deus, ela tá entrando. Ai, meu Deus. Oi, guria. Eu tava falando, ai, eu tô nervosa. Eu também. Ai, que bom. Seja bem-vinda, Ana. Ai, é uma Obrigada. baita alegria, assim, tu tá aqui comigo. Eu não sei há quanto tempo eu te sigo, mas foi uma amiga minha que me mandou uma vez um texto teu, mais antigo, sobre maternidade. Eu falei, gente, essa mulher lê pensamentos, né? E desde então te sigo, te acompanho e me identifico muito com o que tu escreve e que me faz pensar bastante. Gente, para quem está chegando aqui agora, né, tenho certeza que vocês conhecem a Ana, mas a Ana é psicanalista, tem 3 livros escritos, que é Amor, Desejo, Psicanálise, Não Pise no Meu Vazio e As Cabanas que o Amor Faz em Nós. Vejam que eu estudei para essa live, eu nunca fiz Ah, isso. Eu super estudei. Ana, eu fiz aqui uma série de perguntas assim para te fazer, né? Mas o foco dessa live é para a gente conversar um pouco, né, com as nossas seguidoras ou com o pessoal que está nos assistindo, que eu e tu às vezes conversamos muito no privado, né? Da, uhum. dos vazios que precisa ter para maternar, de entender isso num contexto de desmame, de exaustão materna. Só para contextualizar um pouco, né, eu sou bióloga, eu não sou da área, eu sou o máximo que eu tenho da área da psicanálise, eu sou filha de psicanalista, e a última vez que eu fiz análise eu tinha 10 anos e foi com o doutor José Oteiro Outeiral, falecido já, Jura? que foi meu analista na infância. Com 10 Juro. anos? Chocada, Hã? gente. Chocada. Não sei se esse choque é bom ou ruim. Nenhum, não tem essa pretensão, não. E me lembro dele ainda, me lembro cenas do consultório dele e coisa. Nunca mais voltei para análise, é uma coisa que eu vinha desejando desde o final do ano passado. E com essa pandemia, não achei que cabia o momento de fazer uma análise virtual. Queria muito aquela vivência completa de análise, né? Mas fui criada nesse meio, lembro dos livros. Meu pai tinha uma pós-graduação, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Pelotas. Ele abriu lá uma pós-graduação em o Instituto Sandor Ferenczi, Ai, que, que máximo! que tratava, né, fazia psicoterapia breve focal. Então, todos esses livros, assim, que coisa, né?
são, são coisas que eu vejo a posição onde os Ah, livros estavam em casa. Me lembro dos livros de Winnicott, me lembro de quando eu fui mãe a primeira vez, meu pai me dando para ler aqueles livros e eu achando tão complexo, e no momento que eu me afastei um pouco da imersão aham, nessa maternidade, que eu consegui ler e consegui entender o que estava escrito ali, né? É uma crítica que eu faço ao meu pai, às minhas amigas psicanalistas, que às vezes a linguagem da psicanálise ela pode ser um pouco difícil para quem não sim, acompanha. sim. Então, sempre que eu tento usar alguma coisa, alguma analogia da psicanálise, eu tento adoçar, traduzir essas palavras, né? E Uhum, aí, focando nessa história da amamentação, como biólogo, o que eu posso falar é que, né, a galera sempre me pergunta até quando mamar, e aí todo mundo, o discurso dos somos mamíferos, né? Tem uma parte da aula da pós que eu dou, que é sobre desmame, que eu amo essa parte, que é história evolutiva da amamentação, né? Que adoram nos comparar uhum, com outros grupos de mamíferos, dizendo que por variação dentária, morfologia de dente, tamanho corporal, algumas análises que fazem, né, comparando o nosso grupo de primatas com outros grupos de mamíferos, o filhote humano mamaria em torno de 4 a 7 anos. Alguns outros estudos colocam de 2 a 7 anos, ou seja, não tem evidência de nada. E aí, quando tu pega estudos antropológicos, né, bebês humanos da América Central de 500, 600 anos atrás, ou seja, já é uma situação de comunidade muito parecida com o que a gente vive hoje em dia, né? uhum. Uma população latina também. Tem uma análise bem bacana dentro da biologia, talvez tu te lembre das aulas do colégio, da tabela periódica, que tem aquela linhazinha lá de baixo que ninguém nunca sabia para nada, para que servia aquela linha lá de baixo da tabela periódica, que são os isótopos radioativos. Eles são marcadores químicos bem interessantes. E aí eles observam, e aí o marcador químico da dieta de proteína de outros animais e de vegetais é totalmente diferente do marcador químico do leite materno. Então eles viram que os bebês humanos daquela comunidade ali da América Central eram desmamados entre 2 e 3 anos, com Uhum. a gradual introdução da alimentação, né? Hum, Quando a criança já conseguia comer o aporte proteico necessário para sobreviver, ele não precisava mais mamar. Então, quando a gente fala de o discurso do somos mamíferos, é uma coisa que me incomoda muito, né? Porque uhum. um ornitorrinco é um mamífero, um hipopótamo é um mamífero, uma anta é um mamífero, né? E a Uma gente tem uma anta, coisa uma... diferente. Sim, Inclusive, tem vários da nossa espécie que são meio antas também, tá? muito. Vamos Não pensar meio. na anta da floresta amazônica. Não a anta que está lá no governo, no Palácio Planalto. A anta da floresta amazônica também é mamífera, né? E aí era mais ou menos essa coisa do o que é ser mamífero, que eu falei ali, por que a gente precisa criar sujeito e não mamíferos? E por que esse discurso do ativismo em nome do leite materno, né, que precisou Uhum. acontecer? A gente tinha índices muito mais baixos nos anos 70, início dos anos 80, quando houve uma movimentação para a gente melhorar as taxas de aleitamento no país. Ele acabou virando uma forma de competição dentro da maternidade, que tem um post teu muito maravilhoso sobre a culpa materna, dizendo que o pior lugar do mundo são os grupos de mães da internet, né? Onde só tem super eu e ranço, né? Porque aquela que amamenta mais é mais mãe, aquela que é abnegada porque não dorme é mais mãe. Então eu queria... Tá, já falei demais. Na verdade, eu quero te ouvir, depois eu vou vendo se cabem as minhas perguntas aqui, nas coisas que eu anotei. Bom, então eu queria dizer queria te agradecer por esse convite de estar aqui. Mas mais do que isso, assim, acho que agradecer ao universo pelo encontro, assim, com você. Porque é um discurso tão disseminado na internet, né? Esse da mãe que sofre mais, da sofredora, como sinônimo, né, de não só uma mãe certa, mas uma mulher certa, que encontrar algumas coisas para além disso, é um respiro, né? Então, uma Sim. das coisas que me motivou
a escrever alguma coisa a respeito da maternidade, a respeito da minha experiência, da minha leitura, né? Em relação a isso, foi assim, dessa necessidade que eu vi, assim, que era de colocar outros discursos para além desse que está ocupando maciçamente esses espaços virtuais, que são espaços cada vez mais visitados e necessários para nós, né? Sim. Então, eu queria te agradecer por essa reciprocidade, por esse encontro, por essa troca e que está resultando, então, nessa live. A gente nunca conversou muito sobre isso, né? Então, a gente faz breves comentários sempre, né? No direct, né? Alguma coisinha assim. Então, também nem sei se eu vou falar coisas que vão de encontro, né? Vão que você vai concordar ou que você vai discordar, né? Então, assim, é um bate-papo, né? Vamos ver Uhum. em que a gente tem para falar sobre isso, né? Eu acho que é importante, assim, talvez eu tenha crescido, assim, um alcance nesse mundo de blogueiras da maternidade por ser uma das poucas que faz um discurso do direito da mulher decidir sobre seu corpo e que o desmame não é o Lord Voldemort da amamentação, aquele que não pode ser nomeado, né? Ele tanto faz Aham, parte da amamentação, porque a amamentação vai ter um fim em algum momento, e não acho que falar dele seja causar desmame precoce, não é isso, né? A gente sabe o impacto da indústria. Mas a questão é isso, né? O que acontece que a gente está saindo de uma geração que não amamentava mais, não amamentava, né? Eu mamei muito pouco, enfim, as mulheres tinham menos licença maternidade, a cultura da mamadeira é muito forte, para vou levar em livre demanda até o fim, e quando a gente vai ler, né, nas notas técnicas sobre a amamentação, não está escrito que é livre demanda até 2 anos ou mais. Não está escrito isso. É uma deturpação de um discurso como se só isso garantisse o sucesso do aleitamento. E aí eu fiz umas perguntas mais ou menos em ordem, mas eu acho que elas vão sair da ordem, que era uma por que a gente precisa regredir quando o bebê nasce, né? Porque que assim, aquele texto teu, né? Quem mama? E por que algumas mulheres têm muita dificuldade de sair desse estado? Não sei se regredido é a palavra, né? Mas de seguir mamando o seu bebê. Elas não uhum. conseguem sair disso. Então, eu acho que assim, a questão de parir uma criança, né? Isso de. Eu me lembro quando eu estava grávida, as pessoas diziam assim, tempo para você conhecer o seu bebê, né? Eu pensava, como assim conhecer? Você tá aqui dentro, né? Como assim, né? Como é? É isso, né? Eu conheço. Quem conhece melhor do que eu está dentro de mim? E aí, quando nasce, não é isso, né? De fato, é conhecer o bebê, né? E eu acho que esse momento, ele tem um efeito traumático para as mulheres mães, assim, né? Que se tornam mães. Então, eu acho que tornar-se mãe, ele tem um efeito traumático. E aí, me parece que também a amamentação, ela é a elaboração de um luto, da perda desse lugar tão potente que é a gestante, que basta respirar e se cuidar, que ela está cuidando do bebê, e que os hormônios ajudam, o cabelo tá maravilhoso, a pele tá incrível, e todo mundo fica rodeando ela dizendo que se precisar pode deixar que eu faço. E aí nasce o bebê, você encontra com esse amor excessivo completamente esquisito, com essa vida que, né, não, nada nunca mais vai ser igual, e com essa dificuldade que é você sustentar que o outro é outro, que não é teu. E assim, não é uma elaboração teórica, obviamente a gente sabe disso, mas não é uma elaboração teórica. É uma vivência corporal, física, psíquica, muito imensa. E eu acho que a amamentação ela tem um papel fundamental, assim, nesse sentido de poder se desprender desse corpo,
que parte do seu, não só do seu, mas que parte eminentemente do seu naquele momento, porque é a mãe quem pare, não é o pai. E aí a criança nasce, então acho que tem a ver assim com esse tempo de elaboração. Então só faz sentido pensar na amamentação se fizer pensar no desmame, né? Não existe amamentação sem desmame. Não, não, e é muito louco isso, porque quando a gente começa lá atrás, e talvez o que nos falte enquanto mulheres, né? Primeiro que eu acho assim, no momento que uma mulher decide ter um filho, se ela não faz terapia, deveria estar no combo maternidade, para a gente mais ou menos se preparar, né? Justamente para essas questões, assim, você vai amamentar e vai chegar um dia que essa amamentação vai acabar. Pode ter os problemas técnicos para acabar antes do que deveria, do que a família gostaria, enfim, mas efetivamente algum lugar ela vai acabar. E aí eu queria trazer um pouco uma coisa que eu li no teu Insta que me chamou muito a atenção e que para mim faz muito sentido, porque eu trabalho muito com desmame, né? Eu sou psicóloga, então eu não posso fazer terapia. Quando a mãe me chega com muitas questões, eu não atendo, eu encaminho. Eu consigo ajudar com mães com a parte técnica, com a elaboração da ludicidade, para transformar aquilo num ritual bacana, né? E dar um apoio ali para quem já sabe o que quer. Quem não sabe o que quer, não é meu papel Isso, porque tá tomar essa decidida, né? decisão. Uhum. Exatamente. Mas eu acho interessante aquele texto que tu falou, um texto teu que tu fala, e que quando o bebê nasce, a gente não conhece naquela pessoa. A gente acha que a gente conhece, né? Sabe quando tá com soluço, sabe quando ele tá dormindo na barriga e tal. Mas ali na barriga ele tá com soluço, a gente não fica desesperado porque ele tá com soluço. Acha até fofinho, ele tá soluçando há horas. Aí ele nasce e ele tá soluçando há horas, e aí tu fica desesperado, né? Enfim. O que tu fala de antecipar, né? Os pais antecipam o desejo do bebê. O bebê Uhum. não sabe o que ele quer. Ele não sabe se ele tá com frio, com sono, com fome. Ele não sabe dizer o que é aquela fonte daquele desconforto. E a gente começa a nomear, né? Você tá com fome, você tá com frio, você tá com sono. E eu acho que o espaço do desmame, ele deveria acontecer e que talvez o nosso papel dentro da amamentação, quem trabalha, é não ajudar as mulheres a permitir ouvir a criança e deixar depois a criança dizer o que ela quer. Eu vejo mães que não têm a menor ideia do que a criança quer. Elas resolvem tudo no peito. Como que a gente pode ajudar essa mulher a observar o bebê dela? Então, eu tô até para escrever um texto sobre isso, porque eu andei me encasquetando com um termo que é muito difundido, né? Que é o tal do eu amo meu filho, mas eu não gosto de ser mãe. Né? E aí eu fiquei intrigada com esse termo, e aí abri uma caixinha lá no Insta para as pessoas comentarem um pouco, e tô para escrever um texto sobre isso. Mas é mais ou menos assim, né, que eu tô pensando, que acho que tem relação com isso que você tá falando, que a gente tem um delírio coletivo, que é um delírio, de que existe a mãe, de que existe uma mãe, e de que a gente precisa ser uma mãe, ou de que a nossa mãe precisa ser uma mãe, ou de que todas as mães que são mães, todas as mulheres que têm filhos precisam ser uma mãe. E aí, quando a gente não atinge esse ideal delirante da mãe, isso tem efeitos sobre a subjetividade de cada um de nós. E me parece que esses efeitos têm passado muito por isso. Eu não gosto de ser mãe, então. E aí, quando eu começo a apurar um pouco mais com as pessoas, né? O pessoal me contando nas caixinhas, nos directs, mas como é que é isso? De não gostar de ser mãe? O que é isso? Não, acho que eu não me lembro de nenhuma resposta de alguém que tenha dito que não gosta do filho, que não gosta de alguma coisa assim. Mas é isso, é que a maternidade é exatamente isso. Eu tenho vida, poxa, para além da maternidade. Então, se eu não fico feliz e satisfeita como eu penso que deveria estar dentro desse delírio Uhum. coletivo da mãe, então é porque eu não gosto de ser mãe, eu sou uma farsa, isso é um problema, alguma coisa nesse sentido. E o complicador disso, Cris, é que eu acho que tem muitos discursos que corroboram massivamente, né, nessas internets da vida,
essa ideia de que a maternidade é sofrimento mesmo, de que você não pode decidir nada, de que uma mulher se torna puro objeto de seu filho. E aí E, parece que é um discurso que é o avesso equivalente do quem mandou abrir as pernas. uhum, Uma coisa. é, é, é a mesma coisa. Bom, já que você abriu as pernas, agora aguenta até o fim, né? E aí, e era isso que eu queria te trazer. Por que que esse discurso culpabilizador, né, que prende as mulheres nesse lugar de seguir reproduzindo essa mãe, eles têm um número muito maior de identificação. Por que que as mães gostam disso, dessa validação cristã, né, judaico-cristã do Uhum. sofrimento, né? E a gente que fala um pouco diferente de qual é o seu desejo, o que que te impede de viver o teu desejo, porque secretamente todas querem em algum momento desmamar, né? E por que que elas abafam isso dentro delas? Por que que elas se tapam o sentimento com isso, como se a internet do mundo inteiro tá ruim. Eu entendi elas tapam e aí deu uma travada aqui. Elas tapam os ouvidos, tapam os instintos, né? Dentro da amamentação, a gente tem uma coisa chamada perturbação na amamentação, que é um fenômeno fisiológico mesmo, de uma angústia corporal, de mulheres relatando náusea, uma comichão no corpo inteiro, assim, vontade de arrancar a criança, cenas de violência na cabeça dela, que eu entendo como um processo fisiológico do corpo de trazer o que está no subjetivo à tona. O corpo está gritando, pelo amor de Deus, Uhum. resolve essa relação que tá inconscientemente está me violentando. Mas aí elas suportam e elas passam, porque a gente, infelizmente, a gente acaba suportando às vezes, se acostumando com violências. E aí elas buscam isso para não, eu vou aguentar, do que, nossa, eu senti isso e desmamei, ou mudei minha relação, ou limitei a demanda, mama só 2 vezes por dia sentadinho na mesma poltrona. Por que que esse discurso cola Aí, mais? Cris, eu acho que tem a ver com a questão da construção da feminilidade mesmo, né? Que acho que é isso que a gente bateu um papo rapidinho outro dia. Que, assim, Freud, ele aponta Freud e Lacan, vou fazer os dois mais ou menos na mesma construção agora. Eles apontam assim que a gente não sabe muito bem o que é ser uma mulher. A gente não tem uma significação muito evidente do que é ser isso, de um caminho para dar conta da sexualidade feminina, e a gente encontra dificuldades com relação a isso, coisas que vão corroborar tanto no campo da biologia, porque o que diferencia uma mulher evidentemente de um homem é a maternidade, a possibilidade de procriar, né, no campo da biologia, e culturalmente, porque, né, então é mais fácil localizar aí esse estranho, né, intolerável no corpo feminino, numa mulher, e a gente faz uma maçaroca com isso, né, de que isso tem efeitos no psiquismo que vão demarcar aí uma dificuldade, né, uma questão no mínimo, né, para não dizer uma dificuldade, do que é ser uma mulher, do que se faz, o que não se faz. E uma das formas da gente dar um sentido para esse estranho que é o feminino em cada um de nós, que tem homens e tem mulheres, mas é que nas mulheres isso fica mais evidente, né? É a maternidade, porque ser mãe dá uma resposta para o que é ser uma mulher. O que é ser uma mulher? Ser uma mulher é ser mãe. Então você dá um sentido para esse corpo, você dá uma função para essa criatura e você dá um jeito de gozar que é ok, né? Porque ela goza do filho. Né? Então a gente assim, a princípio resolveria, né? Freud até pensa que o caminho normal para a feminilidade seria um desejo por um filho, alguma coisa nesse sentido. Mas, no fim das contas, o que a gente tem com essa resolução, quando isso se dá como uma resolução,
é uma prisão, né? Tanto da mulher enquanto mãe, e muito identificada ao papel de mãe, quanto da criança, muito identificada ao lugar de objeto para aquela mãe, né? Porque isso tem efeito sobre as crianças. Como é que eu vou fazer para cuidar da minha vida se minha mãe depende de mim? Então, a relação entre uma mãe e um filho é a única relação de amor que, se tudo funcionar bem, termina em separação, né? Porque é disso que se trata, trazer filho para a vida, né? Sim. Forte isso, né? E uma mãe que tenha outras coisas para fazer da vida além de aquela criatura que ela E fez. não, tu tá. Sim, deu uma travadinha aqui. Não sei se tu tá me ouvindo agora, mas eu consegui Tô. ouvir ali no. Eu consegui ouvir ali no final, né? E aí eu fiquei pensando desse, desse gozar desse filho, inclusive, talvez, eu quero cuidar muito as palavras, porque eu acho que eu vou falar, tô com medo de falar bobagem, mas se eu falar, tu me corrige, das mulheres colocarem o gozo nesse filho, nessa maternidade, nessa coisa corporal de um corpo que está sugando o peito, que está estimulando o colo, que bem ou mal vai estar sentado e vai estar pressionando a pelve, como quase um gozo corporal de uma vida sexual que ela não conseguiu, que ela é muito frustrada de outras formas, e aí vem aquela pessoinha que te dá prazer, porque tu vê a potência do teu corpo, né? Produzir leite, cara, e fazer uma criança dobrar de tamanho em 6 meses é um troço surreal, assim, tipo, Sim. biologicamente falando, sai aquela pessoa de 3 quilos e com 6 meses a criança está com 9 quilos, tu fica pensando, meu Deus, tipo, eu sou muito pica das Sim. galáxias. E continua naquela potência fálica da gestação, né? É isso. E aí, por que que para algumas mulheres prolongar isso em detrimento, inclusive, de uma vida sexual, porque chega muito em mim, né? Assim, tipo, meu marido quer que eu desmame porque a prolactina tá tão alta, né? Porque eu amamento, então eu não tenho desejo. E é muito difícil dizer que por mais que, beleza, os hormônios, eles têm um controle, assim, no nosso corpo, mas se fosse tão alta assim, mulher que amamenta nem engravidaria, né? Se a progesterona, se a prolactina fosse tão alta, ela impediria Uhum. uma nova gestação. Então, por que que elas colocam nessa amamentação, que eu vejo assim, uma queixa delas de um resgate do marido, talvez querer fazer esse resgate dessa mulher e querer o marido, estamos aqui falando heteronormativo porque fica mais fácil, né? Esse companheiro aí de querer resgatar essa mulher para ela, para ele ou para outra companheira e para tentar fazer essa separação do corpo dessa criança. Tu acha que tem a ver muito isso desse uso prolongado da amamentação como uma forma de prazer sexual? E que vamos cuidar o que vão falar, porque daqui a pouco vão dizer que a gente está dizendo que a gente está dizendo que as mães estão transando com os neném, né? É porque tem uma diferença, né, que acho que dá pra colocar, pra falar um pouco disso, que é a diferença entre o que é sexual e o que é genital, né? Então a sexualidade em si, ela tá localizada no que nos dá prazer, né? Comer é um ato sexual, porque a gente tem prazer com isso, cuidar de um neném é um ato sexual, porque a gente tem prazer com isso. Não tem nada a ver com a genitalidade que vai se desenvolver depois, né, na vida, na adolescência, na vida adulta, enfim, né? É outra coisa. Então a mãe se satisfaz sexualmente com o filho porque ela tem prazer e ela dá prazer para a criança também, se as coisas fluem bem, né? A questão é que como você colocou, é a proporção que isso toma na vida dela, né? Então, se isso é o que é a única coisa que ela tem de bom que funciona ou que dá uma restituição narcísica para ela vai ficar muito envolvida nesses cuidados e muitas vezes querer prolongar, porque uma coisa é você querer engravidar. Uma coisa, outra é você querer dar um filho para alguém. Uma coisa, outra é você querer ser mãe de um bebê. Uma coisa, outra é você poder se tornar mãe de uma criança. Né? E todas essas coisas, elas vão envolver trabalho de luto, trabalho de perda, porque a gente vai deslizando de um pedaço da vida para outro e tem que elaborar a perda daquele anterior, porque nenhum deles fica ali marcado de um modo fixo, né?
Então, acho que isso tem relação com essa fantasia materna, com essa fantasia feminina, na verdade, de que a maternidade pode resolver alguma coisa, e quando se deparam com essa coisa se perdendo, essa coisa tão potente se perdendo, se agarram a isso, né? Muito. Ontem, e eu me emociono também, às vezes nas consultorias, atendi uma mãe que está gestando o segundo bebê, a filha dela é uma menina grande, né? Já tem quase 3 anos. A criança dá sinais claros de que quer desmamar. A criança fala que não precisa, mas está acostumada a dormir naquele momento, diz que não precisa o dia inteiro, chega na hora do soninho e tal, e a mãe estava com muita dificuldade, né? E eu falei, é, será que o que te assusta, assim, porque a tua filha tá pronta, né? O que tu quer que eu te ajude, assim? Porque só falta tu dizer para ela, filha, obrigada pela nossa jornada, que foi linda, mas agora deu. E ela chora, e aí eu fico toda emocionada, porque eu pareço durona, mas eu sou meio manteiga, daí eu choro junto, porque ela disse, é isso, Cris, eu acho que no momento que eu disser isso pra minha menina, que tem quase 3 anos, acabou aquele bebê. E aí eu vou dar espaço para esse outro bebê que tá chegando, que tá na barriga, de tomar uma forma. E eu disse, bom, então tá, né? Se eu Uhum. fosse terapeuta lacaniana, encerrava ali a consulta. Até semana que vem. Seria, mas então tá bom, até a semana que vem. Mas, né, e a gente viu umas estratégias, mas ela se deu conta disso, né, de que, na Uhum. verdade, esse prolongamento de uma situação que ela já via, que para ela estava muito claro que dava para encerrar, ela não estava conseguindo botar esse ponto final, porque eu acho que ela estava com medo de deixar aquele bebê crescer. O bebê, Uhum. aquela menina virar uma menina, e o bebê que estava vindo ocupar o lugar de bebê que está vindo, né? Sim. Eu acho que tem esse ponto que é muito fundamental, assim, da perda do bebê, né, e da chegada da criança. E tem também um ponto que é da perda de narcisismo mesmo, né, que é o fato de você sustentar o lugar falho. Um lugar falho no sentido de um lugar que não é tão potente para aquela criança, né? Porque esses imperativos de que a criança precisa decidir tudo. A criança decide quando desmama, a criança decide quando sai da cama dos pais, quando vai para a rua, quando é que vai trabalhar, quando é que não vai, se vai para a escola, se não vai, tudo, como é que vai ser o nome dela, qual vai ser a religião, tudo coloca-se para a criança decidir. É, me parece que tem relação assim com uma tentativa dos pais não se depararem com o sofrimento da criança, né? Não só pelo sofrimento da criança, mas muito especialmente por terem que lidar com a sua insuficiência, né? Com a sua impossibilidade de serem pais absolutos, pais e mães, né? Então, quando eu me deparo com algum tipo de trauma, né, que é o que falam, né, não pode senão traumatiza, né, tudo traumatiza, como se fosse possível criar um sujeito sem traumas. Coloca-se nisso, né, e aí então, o que for possível sempre pro meu filho, sim, amém, pro meu filho, para todas as coisas, e quando ele estiver pronto, ele decide todas as coisas da vida. Não, e isso é muito maravilhoso, porque quando a gente diz isso, né, que a criança vai decidir a hora do desmame, porque afinal somos mamíferos, eu sempre penso duas coisas. Fico imaginando um pequeno Buda olhando para a mãe dizendo gratidão pelo seu leite, eu estou preparado para o mundo. Nunca ninguém viu isso, mas é essa cena que eu vejo. E eu fico pensando, vamos ver mamífero, né? Talvez a diferença de... O pessoal gosta de dizer que eu sou bióloga, que eu não devia falar de aleitamento. O que eu ficava fazendo na adolescência? Vendo documentários sobre a planície africana, né, Serengeti e tal, e esses dias me peguei horas olhando essas coisas de novo, assim, com uma saudade da infância e da juventude. Mas que isso, uma leoa, quando amamenta, e aí ela cansou de amamentar o filhote dela, ela simplesmente vai lá, dá uma mordida dele, levanta e sai. Uma gazela, o filhote está lá mamando, ela dá um coice e sai.
Não, quando todo mundo me diz assim, ah, porque na natureza eles desmamam sozinho, eu digo, gente, vocês têm que olhar Discovery Channel, então, porque, né, as outras mamíferas, elas fazem umas interdições violentas e a gente pode fazer a interdição pela palavra, ao invés da gente dar um Isso. tapão, virar um tapa naquela criança que tá mamando, a gente pode sustentar aquele não, né, e talvez entender que isso que não existe uma maternagem sem trauma, inclusive nosso papel talvez seja dar ferramenta, causar esse trauma, no sentido de trauma de quebra mesmo, não necessariamente de coisa ruim, né? Talvez a gente precise colocar isso para algumas mulheres, que trauma não necessariamente uma coisa ruim. Um trauma é uma ruptura que vai nos trazer alguma consequência depois. O peso que a gente dá para esse trauma talvez é o que seja o elemento traumatizante, né? Negativo da palavra. E a gente vai dar ferramentas para essa criança lidar com trauma. Então, uma criança que cai no chão e se machuca e ganha a teta, ela não achou uma ferramenta para lidar com a frustração de ter caído, com a dor, porque não conseguiu engatinhar. Ela ganhou um silenciador, porque aí, se a teta não tá, quem vai fazer ela entender que o beijinho cura o dodói, que vamos levantar, que tá tudo bem, isso é tentar, né? E aí a gente vai criando essas crianças que a gente não consegue interditar para nada. Sim. E, E e qual o acho que impacto disso? E acho que você toca num ponto muito importante, que é o seguinte, né? O que a psicanálise vai colocar é que nós somos sujeitos de palavras e isso subverte qualquer tipo de instinto. Então, sim, embora a gente esteja dentro do campo aí, né, do reino dos mamíferos, a linguagem, ela desnaturaliza tudo. A palavra, ela faz. A palavra, a entrada na linguagem é traumática. Então não é que a mãe traumatiza, que o pai traumatiza, que alguém traumatiza, é que a vida, ela é isso, né? E a gente tem a linguagem aí para poder oferecer um tipo de um instrumento, né, que vai fazer com que a gente possa encontrar outras vias e, enfim, para poder fazer algo com isso, né? Agora, então assim, na vida de uma mulher, né? Isso é uma coisa que também é difícil da gente sustentar na nossa cultura, que uma mulher não é uma mãe. São coisas diferentes. Uma mulher pode vir a ser uma mãe, uma mulher pode, inclusive, parir uma criança e não se tornar uma mãe, porque não é parir uma criança que faz nascer uma mãe, né? É outra coisa, e é muito, principalmente, é muito especialmente essa possibilidade subjetiva de perda de narcisismo ali daquela relação, que vai fundar aí o que pode ser uma mãe, o que não pode ser uma mãe. E então, a gente não tem essa relação instintiva, né, como os animais, que o que é que você precisa disso para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da espécie, vai lá e pá, pronto, né? A palavra desnaturaliza tudo e faz com que as coisas fiquem esquisitas e que a gente precise falar das coisas e que falar promove efeitos pra gente, né? Então tem muita relação, inclusive, do desmame com o desenvolvimento da linguagem, né? Porque é justamente essa possibilidade de encontrar formas de dizer um mal-estar em nome próprio, né? E não, como você disse, silenciado pelo outro. Uma mãe perguntou aqui se nessa sustentação do choro de uma criança que insiste quando a gente está dizendo não, onde está o desmame gentil? É claro que, falando de estratégias de amamentação, assim, de desmame, eu trabalho muito dentro da ludicidade, principalmente vamos remover a demanda do dia, né? Uma criança que nunca foi interditada, ser interditada de noite, para os pais vai ser aquela ideia do sofrimento, porque de noite tudo vira potência máxima, né? Um choro de 5 minutos parece 12 horas, porque aí tu já fica pensando se teu vizinho de cima não vai chamar o conselho tutelar, etc. Então, para quem Assim. nunca fez nada, eu começo sugerindo que interdite de dia pela Uhum. palavra, por brincadeiras, porque na verdade as estratégias que eu dou para elas são estratégias de comunicação. Vamos fazer brincadeira de motricidade fina, que vai ter uma desculpa lá com a relação oral, etc. E são estratégias de comunicação, de tarefas concretas, do tipo, você vai mamar depois que a mamãe lavar a louça.
E a criança vai ficar ali do lado, sei lá, vai estar choramingando, a mãe pode tentar convidar para lavar a louça junto, depois vira que nem minha lemoa, que adora fazer live da louça, hoje fez live de tarde, né, para falar dos sentimentos dela. Mas enfim, Fofinha. ela é muito fofa. E aí a mãe vai sustentar isso reforçando o positivo. Você vai mamar quando a mamãe terminar de lavar a louça. Tá muito grande o choro, criança não é fiscal de limpeza. Bota a louça suja, sei lá, no escorredor, mostra para ela que tu terminou a tarefa e aí tu dá. Aos poucos tu vai progredindo o tempo dessas tarefas, mas o que a gente fez? A gente comunicou. Você vai mamar quando tal coisa acontecer, mas agora eu vou fazer essa coisa acontecer. E aí de E dia para ela vê que a além criança não disso aí, odeia. e para além disso, eu só queria destacar que eu acho que é importante que o que se transmite aí é a aposta da mãe de que a criança dá conta disso. Dá conta! Porque É se a mãe não muito acha que a criança dá conta, ela também não dá conta, né? Então ninguém dá óbvio. conta da coisa ali, né? Exato, então assim, é aquela postagem que teu filho vai ter capacidade. Elas me perguntam muito assim, mas tu acha que ele tem capacidade de entender? Ué, tu já te comunicou com teu bebê? Tu já falou de verdade para ele? Agora não, eu tô muito cansada. Tu já falou, eu acho que isso é sono. Quando a gente não fala, é aquilo, né? A criança que quer água e faz ou aponta e ele ganha água, para que ele vai falar água se todo mundo já sabe o que ele quer? Ou antecipa, ou acha que ele quer alguma coisa. E aí, pô, tem bebê que tá o tempo todo frustrado. O tempo todo, porque ele não consegue falar o que ele quer, e aí tá todo mundo o tempo todo tentando adivinhar o que ele quer. Não, agora é sono, agora é fome, agora é isso. Ninguém parou e olhou a criança, que às vezes está deitada Uhum. e prendeu o pé embaixo de uma grade, não consegue tirar, sabe? É uma falta de observação, de achar que bebês também não entendem, esquecer que 1, 2, 3 meses vão fazendo uma diferença brutal no desenvolvimento dessa criança e que tu tem que acreditar que ele vai dar conta, né? A gente não acreditou que ele ia dar conta quando ele sentou para comer, não acreditou que ele ia dar conta para engatinhar, para cantar, para caminhar. Por que ele não pode dar conta de sustentar esse não Sim. em algum momento? De E aí dia, para é o depois passar na inverso, né? noite, Porque para depois organizar. é que nem o quem é que mama, né? Quem é que não pode dar conta, né? Porque é preciso poder sustentar também esse momento de frustração e por isso que eu chamo de perda de narcisismo, né? Que acho que é uma perda narcísica quando você, diante de uma criança frustrada, não oferece ali rapidamente alguma coisa para silenciar e para acabar com esse mal-estar em todo mundo e dizer tá feito, pronto, né? Então precisa sustentar essa possibilidade que também é uma antecipação, né? É preciso que alguém antecipe que a criança dá conta para que ela possa dar conta. Senão, não é Esse que não ponto, vai dar também, acho que tem crianças e crianças, sim. né? Mas acho que se os pais podem ser facilitadores disso, é muito mais interessante, facilita para muita gente a vida e fica mais leve, né? Porque é muito difícil a gente encontrar prazer naquilo que toma toda a vida, todo o corpo, todas as horas. E isso é muito interessante, que quando a gente consegue assumir isso no início das nossas rédeas da maternagem, né? Quando a gente consegue entender que é uma ferida narcísica, que, né, que a gente acha que tá fazendo certo, e tem aquela personalidade da criança, né? Ai, aquele discurso de que o nenê é a sombra da mãe, eu quero morrer. Porque anula a total personalidade da criança. E olha que eu amo brincar com signo, né? Não levo com seriedade, mas, pô, um nenê de leão é diferente do nenê de peixes. Vamos fazer essa analogia, sabe? Né? Vai ter. Ou seja, a personalidade da criança, que não tem a ver com o dia que nasceu, a mãe pode ser a mesma, é a mesma, né? Eu tenho dois aqui, eu sou a mesma pessoa, mas eu sou duas mães diferentes, porque eu tenho Sim, sim. personalidades. E aí, quando Aham. perguntam assim, ai, todas as mães amam igual, eu acho que amor no sentido de me atirar na ponte de defesa do bem-estar, de prover comida, sim, mas é óbvio que vai ter momentos da vida que um vai ser o preferido pela facilidade
de tu Uhum. lidar com aquela pessoa, com a necessidade daquela. E quando a gente entende isso, dessa perda de narcisismo, não fica fácil suportar. Tipo, hoje de tarde, o meu adolescente olhou pra mim e disse, ah, tá muito chata, eu te odeio. E saiu, bateu a porta do quarto dele. Eu falei, ih, meu, se ferrou. Ficou lá 2 horas, puto da cara, daqui a pouco voltou, sentou do meu lado, me deu um beijo. Eu falei, tá, e aí? Eu não vou, eu sei que ele não me odeia para todo sempre. Naquele momento ele me odiou pra caramba, porque eu fiz pra ele, ó, Mas é esquece isso, o né? videogame agora, sabe? Porque é essa mesma questão. Você aguenta. Então, assim, é preciso que os pais Uhum. aguentem suportar a frustração dos filhos, é preciso que os pais aguentem ser odiados pelos filhos, porque se não é isso, entra, perde-se os pais para ter alguém que vai ficar só suprindo demanda, atendendo demanda, e aí a criança fica órfã. Sim, e isso tem um impacto, estou aqui espiando a hora, e isso tem um impacto muito grande na vida dos adultos, né? Da família daquela criança, não vou colocar só a mãe, né? Mas de uma relação familiar, de que muitas vezes o outro adulto da casa suporta mais, e eu não sei se ele suporta mais porque ele está deixado de lado daquela relação total, ou se é porque é uma pessoa que vendo de fora talvez veja coisas que a gente que está dentro não consegue ver, e isso gera Uhum, muito estresse, né, no casal. A gente está falando aqui de amamentação, mas a amamentação prolongada, tenho visto, assim, muito um desequilíbrio nas relações, que tem o discurso do cara que quer que a mulher desmame, né, e dela de querer defender que o corpo é dela, e nenhum dos dois consegue enxergar qual é o desejo, colocam na criança, né, ou no ato da amamentação, uma falta que está fazendo um para o outro ali. Eu não sei se eu fiquei clara, né, desse embate que acaba tendo dentro de uma amamentação prolongada, de quando desmamar, uhum, o uhum. desejo de um e o desejo do outro do desmame. Sim, e aí acho que isso tem muita relação com uma questão edípica que é reeditada, né, e que acontecem disputas, né? Então é como se pai, né, parceiro, parceira sexual, sei lá, né, e filho tivessem disputando o corpo daquela mulher e aí ela fala, né, ah, sou eu que decido, né, mas assim, não é ser para um ou ser para outro, é ser dela mesma, né? É que ela possa Sim, retomar a sua relação com o desejo e poder decidir também se ela quer estar ali, se ela não quer estar ali, se ela quer estar nessa relação, se ela não quer estar, se quer estar de outro jeito, não mais desse, né? Mas utilizar a criança, claro, ninguém fez isso de propósito, isso é a melhor claro. resolução sintomática que cada uma consegue encontrar, né? O que eu acho muito preocupante é a disseminação de imperativos por aí, né? Porque acho que isso faz parte do psiquismo, cada uma tem suas questões, e muitas vezes isso acaba funcionando numa organização sintomática em que a criança serve para que esta mãe, mulher, não precise lidar com as dificuldades que ela precisava lidar se ela não tivesse a criança, né? E aí a gente tem uma série de conflitos aí que vão sustentar essa situação e funcionam nesse sentido, para que ela continue não tendo que lidar com essas coisas que se não tivesse a criança ela teria que lidar. Mas aí é isso que precisa, é importante que caia essa ficha em algum momento, né? Para as mulheres mães, que é o fato de que a maternidade não resolve as questões da feminilidade. Todos os problemas que você tinha antes, eles continuam, ou pioram, um ou outro apazigua, mas tá tudo ali, né? Então o filho tá ali para abrir um outro espaço de amor, um outro espaço na vida, e não para resolver aquilo que já estava para trás, né? E isso que tu estava falando é tão legal, e eu vejo muitas mães me perguntando dentro da maternidade solo, e foi uma construção. Eu tenho meu grupo de amigas mais próximas foi um grupo que se juntou na minha segunda maternidade, em algumas era a segunda, outras era a primeira, mas as crianças têm todas em torno de 6 anos, né, que é a idade da mais Uhum. novinha, e quase todas agora somos mãe solo, né, e era muito louco quando a gente teve aquele momento que foi muito necessário da gente viver ainda a maternidade, daquela coisa da potência,
fálica da gestação, então a gente era do grupo do parto humanizado, aí todo mundo pariu, daí todo mundo ia para as rodas com as tetas de fora, aquela coisa. Muito legal, a gente se uniu muito, e aí algumas foram separando, as crianças foram crescendo, a gente foi desmamando, e aí houve uma época que a gente se juntou e negava a maternidade, tipo, ser mulher, então a gente saía, ninguém falava que tinha filho. Conhecia os caras, conhecia as minas, ninguém abria a boca para dizer, tipo, que tinha 2 crianças em casa, tipo, não dá para ir lá em casa porque tá os neném com a babá, aquela coisa toda. A gente fingia que não existia, a gente precisou fazer essa quebra com esse momento da maternidade, e depois foi muito legal quando a gente viu isso do ser mulher, e que a maternidade fazia parte desse nosso ser mulher, mas não era o definidor que nós éramos, era muito engraçado porque a gente já fazia o contrário, a gente juntava aquele grupo de amigas e dizia, sabia que entre nós 5 tem 13 crianças, a gente fez 13 pessoas. E aí a gente começou a conhecer gente muito legal, que tipo, às vezes tu começava a sair com alguém que tu não falava que tu era mãe, aí tu falava, a pessoa que tava te achando o máximo, aí tu é mãe, nossa senhora, de repente ela quer um pai pra essa criança, aí tudo que tu era legal sumiu, porque, né, tu disse um dia, bah, hoje eu não vou poder porque hoje é meu dia de ficar com as crianças, aí tipo, como assim criança? E depois não, acabou que quando a gente sumiu isso como uma parte de nós, né, a parte sexual, a parte que sai pra festa pra dançar, a parte de tudo e a parte que é mãe, a gente encontrou um caminho da leveza que talvez seja aí, que é o fato que eu tento trazer isso, que não são partes separadas, né? Que é aquela coisa que tu fala da satisfação e do prazer. Quando tu falou aquela tua caixinha do eu amo ser, né? Eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe, eu fiquei pensando nisso. O que isso tem a ver com a satisfação e o prazer, né? Esse eu amo ser mãe, ele tá dentro do que é prazeroso ou do que é satisfatório? Eu amo ser Não sei. mãe? Essa frase, né? De entender dentro da maternidade o que é satisfação, o que é prazer na maternidade, porque não vai ser bom o tempo todo, Tem uma né? diferença aí que no sentido assim, a satisfação, ela é inconsciente. Então a gente se satisfaz com muitas coisas na vida, né? Muitas coisas. A gente se satisfaz até de propósito vendo um filme triste para chorar. É uma satisfação, Uhum. né? E assim, não é um prazer, mas é uma satisfação. Não tô feliz quando eu tô fazendo isso. Mas eu me satisfaço, me alivio, isso tem efeito sobre o psiquismo, né? Agora, o prazer é outra coisa. Ter satisfação é muito fácil. A gente satisfaz até com disputa de tragédia, né? Um conta pro outro uma tragédia, o outro conta uma tragédia. Pior, aquilo é satisfação, mas ninguém tá tendo prazer naquilo. Agora, o prazer é uma coisa muito mais refinada, né? Então, eu acho que a maternidade traz muita satisfação e é difícil renunciar a esse excesso de satisfação para poder fazer uma brecha, uma abertura aí para o campo do prazer, né? Porque uma coisa que eu escuto, assim, com muita frequência, são as mulheres mães dizendo que tem muito mais prazer com o filho quando, ó, é óbvio, ululante, tá? Que é quando elas têm ajuda, que é quando elas não precisam ficar o tempo inteiro com a criança, que é Uhum. quando elas podem sair para trabalhar, para respirar, para dar uma volta, para fazer a unha, para pensar no nada, para acessar o Instagram, sei lá. Mas que faz uma separação aí entre essa função materna e essa outra coisa, né, que a gente vai colocar aí no campo da feminilidade, que não está posta pelo filho, né, na melhor das hipóteses. Agora, quando as duas coisas se sobrepõem uma sobre a outra, aí a gente tem uma prisão dupla, porque a mãe fica presa nessa criança, não nessa criança, mas nessa satisfação, porque às vezes as mulheres fazem série, assim, né? Então tem um filho, outro filho, outro filho, outro filho, outro filho, outro filho, e aí nunca abre uma brecha para poder ter que se haver com isso, e o próximo filho que vem libera o anterior, o próximo filho que vem libera o anterior. Uhum. Então ficam presas, às vezes, nessa satisfação materna,
E a criança, muitas vezes, do outro lado, fica presa também até os 40, 50 anos, porque não pode cuidar da vida, porque a minha mãe depende de mim, ela só tem eu, né? E às vezes isso é uma questão, às vezes é um ponto mais evidente para o sujeito, e às vezes não, tá muito recalcado, ele nem tem noção de que é isso que está acontecendo, né? Mas alguma coisa faz com que a vida orbite sempre em torno desta mãe, que faz com que ele fique num lugar assim tão maravilhoso, né? Isso. E aí, dentro dessa construção, e eu acho que é importante entender essa diferenciação entre satisfação e prazer. Eu tenho notado isso muito na quarentena, assim, dessa oscilação, né? Hoje foi um Aham. dia que foi, para mim, muito satisfatório no ponto de vista organizacional. A gente almoçou, fez os deveres na hora, a gente almoçou dentro da normalidade, tomaram banho, foram dormir antes da live, sabe? Aquela coisa da rotina da maternidade de uma mãe que está sozinha com duas crianças num apartamento de 70 metros quadrados, foi um dia satisfatório, não teve grandes tretas, mas não foi um dia, assim, eu não tive um momento de prazer meu, né? Mas não odeio a maternidade, entendo que faz parte da mesma forma que já teve dias no caos muito prazerosos de pensar, meu Deus, essas crianças são muito maravilhosas, gente. Eu Uhum. dei. E aí a gente fica naquele discurso de eu dei sorte. E, cara, não, eu vou me valorizar, eu não dei sorte, eu trabalhei pra caramba pra eles serem tão maravilhosos assim, sabe? Também Aham. se valorizar, né? Não botar na sorte, no destino do outro, de ver o trabalho psíquico de investimento que eu fiz em mim e neles, de ver que são maravilhosos É. e que tudo bem ter dias de prazer e ter dias satisfatórios, e é importante. E eu acho que alguém fez uma pergunta, e a gente tem pouco tempo, mas que eu queria mais ou menos encerrar com isso, que é a importância da falta nesse prazer, de entender o que é falta. Né? Na psicanálise Aham. fala muito da falta. Mas é bem esse ponto, assim, é é poder se satisfazer, é poder encontrar prazer na maternidade, com o filho e tudo, mas não tanto, né? Esse não tanto que é o que vai fazer com que cada mulher, como você disse, quando a gente mama, quando a gente mama, ótimo, meu ato falho. Quando a gente amamenta, né? E a gente mama, então, né? Assumindo, a gente mama aquela alegria, aquela satisfação, aquele narcisismo, aquela felicidade, né? Naquela criança. Isso é alguma coisa que precisa escapulir. Se não escapole, eu me torno refém disso, né? Então, a falta é justamente essa falta de que se encontra um negócio que é o uau, escapuliu. E Uhum. aí você precisa encontrar outra coisa, porque quando você encontra aquela coisa já não é mais tão uau. Ela já vai estar de um outro jeito, e por mais que você tente repetir exatamente do mesmo jeito, no mesmo lugar, nananana, alguma coisa já escapuliu, né? E essa coisa que fica escapulindo sempre, ou que você não alcança, porque é sempre um quase uau. Uhum. Isso é a falta, né? E só que a falta nos dramas neuróticos vai ser uma lamúria, né? Ai, que pena que foi assim, se o filho fosse assado, ou se eu tivesse um momento X na minha vida, ou se sei lá o que das quantas, as coisas seriam melhores, que pena. Mas não é disso que se trata, né? A falta é justamente isso que vai permitir que a gente consiga sustentar essas perdas desses vários lugares que a maternidade nos coloca e das várias crianças que a maternidade vai oferecer para nós. Nenhuma delas é É, tão uau assim. E é por é, isso que é, 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 né? Porque passa. Eu lembro quando as pessoas falam, né? Ai, calma, é só uma fase, vai passar. Tá, mas o que você faz até passar, né? Ai, depois você vai sentir saudade. Ai, tá, vou sentir saudade. Mas tem que passar pra sentir saudade. Se não passar, você não tem saudade nunca. E às vezes a gente. E tudo bem não sentir saudade também. Ainda lembrar vividamente algumas coisas, do tipo, cara, é gostoso ter um neném nos braços. Sinto saudade, sim, mas essa saudade não quer dizer que eu queira revisitar aquele lugar, né? Não precisa voltar necessariamente. Até porque se você sentir saudade e achar que ter outro filho vai ser repetir aquilo, não vai ser, porque é outra Não. coisa, é outro momento, é outra mãe, é outro filho, é outra história, não se repete isso, né? Ai, Ana, foi maravilhoso, mas assim, o Instagram vai nos derrubar. Eu amei essa live. Eu queria fazer uma live por dia contigo.
Acho que a Deus galera livre. curtiu um monte também. Muito obrigada por toda a troca, por esses ensinamentos maravilhosos. Imagina, obrigada pela oportunidade de conversar um pouco mais com você e de escutar um pouco mais de você, porque aprendo bastante, tenho aprendido muito com você. E eu contigo. Brigadão, viu? Foi muito maravilhoso. Um beijo Que bom. grande. Beijo para todo mundo. Tchau, Obrigada, Cris. gente, que assistiu. Obrigada por estarem aí com a gente essa hora da noite. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.